Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, esse é mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar. E nesta edição, vamos falar de algo de suma importância em termos de saúde. Vamos falar de estomias, feridas e fístulas. Para abrilhantar ainda mais esse episódio, contaremos com a convidada especial, Rosângela Midori Noguchi Diniz. Midori Noguchi. Ela fez sua graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade de Maringá, no Paraná, e é especialista em estomaterapia, uma especialidade da enfermagem que se dedica ao cuidado de pacientes com estomias, feridas, fístulas, incontinências e outros problemas. Este podcast será dividido em 2 episódios. Vamos falar não somente da parte fisiológica das estomias, mas vamos abordar assuntos como tecnologias disponíveis para o tratamento e como ajudar os pacientes de forma psíquica a superar cada desafio. Em uma conversa inspiradora com a enfermeira Midori Noguchi, exploraremos como o trabalho da enfermeira especialista em estomaterapia pode beneficiar os pacientes com estomias, feridas, fístulas, incontinência urinária ou fecal. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Estomias, Feridas e Fístulas, parte 1, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Vamos começar falando o que são estomias e qual a importância do especialista no tratamento. Estomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura artificial entre órgãos internos e o meio externo para preservar a vida em casos de condições traumáticas ou patológicas. Viver com estomia apresenta desafios emocionais, físicos e sociais, exigindo assistência integral dos profissionais de saúde com foco no autocuidado e na reabilitação. Essa assistência deve considerar aspectos biopsicossociais, culturais e familiares, incluindo o envolvimento da família no processo de recuperação. A estomaterapia é uma especialidade da enfermagem, focada no cuidado de pessoas com estomas, feridas, incontinências e pré-diabético. O estomaterapeuta auxilia pacientes com estomias, como colostomias e elostomias, orientando sobre manejo e prevenção de complicações. A especialista Midori Noguchi começa nos falando um pouco dos direitos dos estomizados, que estão garantidos por lei e devem ser observados por toda a sociedade. Vamos ouvir. Propriamente é o direito que ela compete ao mesmo de uma pessoa portadora de necessidades especiais. Ela é uma portadora de uma deficiência não visível, você não enxerga, mas ela tem uma deficiência. Deficiência, digo assim, tem um estoma que gera algumas problemáticas, então ela tem um direito, por exemplo, de ir numa fila de um banco, juntamente com os portadores de necessidades especiais, de ter acesso a várias, estacionamento adequado, Sim. De ter um banheiro adequado para eles, porque um estomizado, ele não vai conseguir se abaixar para usar um assento de um banheiro normal. Sim. Então, normalmente, pela lei, e é uma lei existente, isso daí não é eu que estou dizendo, é uma lei que existe há mais de anos, já 2002, se eu não me engano, não recordo muito bem, mas foi criada uma lei onde se protege os direitos dele. Sim. E um dos primeiros que eu acho super importante como estomaterapeuta é o direito que esse estomizado tem que ter aos dispositivos para ele. O que é isso, Midori? Seria assim, Paulo, um paciente operado que vai para um hospital e é operado por algum motivo, seja deu um abdômen agudo, uma dor insuportável, achou que era apendicite e ele foi parar no hospital. E aí, na investigação feita, ele está com uma nó nas tripas e acaba, então, sendo submetido a uma cirurgia de urgência e sai de lá com uma bolsinha, como eles falam, né? Então, isso é uma estomia, uma boquinha. E aí, cola-se nele uma bolsinha de plástico e, às vezes, ele fica horas, dias com essa mesma bolsinha no hospital, no ambiente onde ele está inserido, que não é o ideal. O ideal seria ele ter aquilo que a lei fala, ter o dispositivo, que é uma placa, seja ela uma peça só ou 2 peças, que é ela a plaquinha junto com a bolsa ou a plaquinha separada da bolsa, mas que eu possa ter esse dispositivo, além de protetores da pele, além de ter todo um pozinho que possa trabalhar a cicatrização plena dessa região e muitos outros adjuvantes
que nós temos no Sim. mercado. Dá pra gente dizer, então... Além de informações, Ou claro, seja, né? garantir esses direitos é garantir a inclusão, né? Porque a gente está falando porque se a pessoa não se sente inclusa e se ela tem todas essas barreiras e dificuldades, ela acaba se isolando e deixando de ter esse convívio com a sociedade, né? Sim, muito. E, assim, como é muito vasto os direitos dela, depois a gente pode até, você veicular depois a página, certo, da lei, né, existente. Mas, assim, muitas pessoas, mesmo depois que eu cuido delas, que eu capacito elas a lidarem com o estoma, como eles carinhosamente aprendem a falar assim, estominha, porque eu trago uma vertente muito importante para esses estomizados. Olha, essa cirurgia salvou sua vida. Sim. Você tem a sua vida de volta. E no nosso acompanhamento, eu sempre falo, eu leio para eles uma poesia que, assim, compete àquele momento que ele está vivendo. Sobre a escolha que ele realizou e sobre aquilo que ele ganhou, que não foi a morte, foi a vida. Sim. Foi a renovação de tudo aquilo que ele achou que tinha perdido, ele vai ter de volta para poder, então, reconstruir, fazer tudo novo, né? Sim. Então, nós vemos que eles têm processo depressivo. Por quê? Você tinha um corpo antes da cirurgia. De repente você acorda, não é mais o mesmo corpo. Tem um dispositivo, uma boquinha ali que sai, como ele diz assim, meu Deus, sai cocô toda hora, sai pum toda hora. Como que eu paro isso? Não se para. Então é a convivência. Então nós realmente trabalhamos um conjunto de situações, seja nutricionais com outros colegas, como você citou a Larissa, né? Sim. A gente coloca esses profissionais juntos, então nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em conjunto em prol desse paciente, para ele ter novamente esse vigor de volta, esse acreditar de volta. Pacientes recém-estomizados enfrentam uma fase de adaptação que exige cuidado, paciência e suporte. O primeiro passo é compreender o tipo de estomia realizada, seja colostomia, hialostomia ou urostomia, como ela impacta o corpo e a rotina diária. É essencial aprender a cuidar do estômago, mantendo-o limpo, inspecionando regularmente para prevenir infecções. Além disso, é importante familiarizar-se com o uso e a troca dos dispositivos de estomia, garantindo conforto e segurança no dia a dia. Na rotina diária, algumas mudanças são necessárias para evitar desconfortos. É importante usar roupas confortáveis que não pressionem o estômago e ajustar a alimentação para evitar alimentos que causem gases, diarreia ou outros sintomas incômodos. Registrar os alimentos consumidos pode ajudar a identificar padrões e fazer ajustes mais precisos na dieta. A prática de exercícios físicos é recomendada, mas deve ser retomada gradualmente e sempre com orientação médica. O acompanhamento médico regular é essencial para garantir que a estomia esteja funcionando adequadamente e para prevenir complicações, como infecções ou irritações na pele ao redor do estômago. Ficar atento a sinais de alerta, como mudanças na aparência do estômago ou dor, é fundamental para agir rapidamente se necessário. Com paciência, prática e suporte adequado, é possível adaptar-se à nova realidade, mantendo a autonomia e a boa qualidade de vida. Nossa convidada falou também dos 3 tipos de estomias e de possíveis circunstâncias que possam levar os pacientes a essa condição. Vamos conferir. As estomias, no caso das estomias de eliminação, que são as intestinais, que nós temos 3 tipos de estomias. As estomias de eliminação, que são as intestinais, que você vê em qualquer lugar acoplado do seu organismo, da barriguinha, um buraquinho que sai alguma coisa, é uma estomia. Sim. E aí pode ser gastrostomia, jejunostomia, que é para alimentação. E aí também essas que saem fezes ou diurese. Então tem as estomias de eliminação, que são as intestinais, tem essas que são as urinárias e tem as respiratórias, que são a traqueostomia. Sim, entendi. Então, essa Aurich está falando, existem várias questões. Existe a questão genética, logicamente, mas também de hábitos alimentares, da própria comorbidade da paciente que não se cuidou e de repente evoluiu para algum procedimento. Porque não é só o câncer que ocasiona a confecção de uma estominha. Às vezes a pessoa tem uma endometriose, que é uma coisa muito comum na mulher, mas às vezes ela desconhece que tem essa doença e ela vai tratar de repente de um outro problema ginecológico e aí descobre-se uma aderência por conta da endometriose. E aí na sequência de tentar seccionar, retirar a aderência, pode ser que perfura o intestino e faz uma bolsinha,
boquinha, vamos dizer assim. E aí precisa de um auxílio. Para quem está até nos acompanhando, para entender quando a gente fala da estomia, então, às vezes as pessoas confundem, a gente vai entrar daqui a pouco em feridas e fístulas, mas a estomia, a gente usa a bolsa de colostomia, que exatamente é uma questão, a traqueostomia que você colocou, que na verdade ela já é resultado de algo que precisou ser feito, de uma intervenção, e aí precisa... Cirúrgica que precisa... Toda intervenção cirúrgica, onde você coloca para fora, que nem no caso da estomia intestinal, onde você coloca para fora, ou seja, como o médico diz para o paciente entender bem, a sua tripinha fina ou a tripinha grossa, que seria o quê? Intestino delgado ou intestino grosso. Então isso ele coloca para fora para poder então, de repente, onde ele seccionou, o doutor abre sua barriguinha e ali você encontra de repente o local que está estragado, como ele explica para o paciente, tá machucado, precisa de ser cortado fora. Ele tira essa metragem X, e ele faz um caminho novo. A gente chama de anastomose. Aí você constrói um caminho novo para que aquele efluente que é as fezes não contamine o caminho, aquele local que ele consertou. Exatamente. Então até que a ponte seja solidificada, vamos dizer assim, então esse local não pode ter efluente, não pode ter contaminação. Então o médico salvou sua vida, deixou ali quietinho. Então tem vários tipos, tem a colostomia que você falou, tem as definitivas, que é quando realmente ele sepulta quando ele sepulta o reto, que ele realmente não vai poder mais eliminar por baixo, então vai ficar definitivamente com a bolsa por conta do próprio problema que o doutor encontrou. E tem as questões da ileostomia, que geralmente você encontra do lado direito. E as pessoas reclamam muito porque não param essa placa que descola e assa muito, mas justamente porque ali é o início da convecção das fezes. Sim. Então tem muitas enzimas digestivas que digerem o alimento. Então por isso que eu falo novamente, a importância de ter um dispositivo correto para que dê conforto para essa pessoa que foi recém-operada, para que ela saia da sala operatória já com o dispositivo, com a placa, com a bolsa, com toda aquela proteção necessária para que não tenha dermatites irritativas, ou até mesmo um descolamento mucocutâneo, quando faz as feridas laterais, e aí acaba até fazendo com que aquele estominha que o doutor confeccionou com tanto cuidado e com tanta dificuldade, porque muitas vezes as pessoas falam, o meu é afundadinho, não é redondinho. Devia ter trazido gravuras para vocês verem, mas... tem estominhas que são parecendo uma cerejinha. E tem outras que parecem um olhinho. Então isso daí não é que o médico não soube fazer, é que eu explico muito para o meu cliente. O doutor, ele só sabe como que está o teu intestino quando ele abre sua barriguinha. Ele vai abrir, aí que ele vai encontrar. E às vezes está muito machucado, muito assim necrosado, áreas grandes do seu intestino grosso, e ele tem que recortar uma parte grande, e a parte que sobra é o que ele vai puxar para confeccionar a boquinha. Essa boquinha que vocês veem vermelha, vai sair, isso. E aí é aí que encontra o problema, porque se tiver muito curtinho, ele vai inchado o cólon, ele vai conseguir puxar só uma pequena porção, e é onde eles me avisam. Quando que eu sou acionado, o médico fala, Midori, eu confeccionei aqui um estominha, e já acostumaram com a minha fala, então dizem estominha para mim, eu preciso da sua ajuda porque tá muito inchado o cólon e o que eu puxei ficou muito retraído, então vai ficar uma boquinha bem retraída. E aí não vai parar a placa comum. A placa comum é a que todo mundo encontra no mercado hoje de material hospitalar, que é uma plaquinha reta, que tem uma entradinha que você coloca ali, mas para um estominha retraído, não tem como, porque ela é reta e aqui é também algo abaixo isso. E aí eu preciso fazer com que aquilo que está retraído, que está com a reentrância, alcance essa placa. Então eu preciso de uma placa o quê? Convexa, que eu falo muito pro meu cliente. Você precisa de uma placa gordinha, para eles entenderem melhor, Porque daí você coloca essa placa gordinha, você aperta e aí aquilo que está retraído ele salta. Sim. E consegue então abraçar proteger essa estominha e dar conforto e até mesmo... E a garantia de que a possibilidade de infecções, elas são... diminuam consideravelmente. Se você não fizer isso a forma correta. Vamos falar agora sobre feridas. Feridas complexas e de difícil cicatrização são lesões que apresentam dificuldade em se fechar devido a fatores locais ou sistêmicos que comprometem o processo natural de regeneração dos tecidos. Essas feridas geralmente estão associadas a condições crônicas ou complicações de saúde, como diabetes, doenças vasculares, úlceras venosas ou arteriais, pressão prolongada, úlceras por pressão e infecções.
Elas podem ser classificadas como complexas quando possuem características específicas que dificultam a cicatrização, como grande extensão, profundidade, presença de necrose, infecção ativa ou quando ocorrem em áreas com baixa circulação sanguínea. Além disso, fatores como idade avançada, desnutrição, tabagismo e doenças que afetam o sistema imunológico também influenciam negativamente a cicatrização. O tratamento requer uma abordagem multidisciplinar, incluindo limpeza adequada, uso de curativos específicos, controle da infecção, alívio da pressão sobre a lesão e suporte nutricional para otimizar a recuperação e minimizar as complicações. Vamos ouvir o que a especialista no GUT tem a nos dizer sobre este assunto. Geralmente eu tenho sido procurada por clientes que têm feridas há 43 anos, 20 anos... Aí de menos tempo seria 20 dias, um mês. Sim. E são feridas assim, não é nem de complexidade alta, mas assim, um acidente de moto que não sara a lesão já 30 dias, 35 dias, aí o médico acaba encaminhando para nós. A orientação dada é, lave essa ferida com água. Gente, não lava a ferida com água, por favor, não lave. Porque você não sabe a procedência da água, você não sabe o que contém ali. Você tem também na sua pele, ao redor da ferida, micro-organismos da própria pele. Sim. Aí de repente você leva para dentro daquele interior daquela ferida outros micro-organismos que estavam em outra região fazendo o serviço dele naquela região, porque na verdade nós temos uma microbiota, nós temos um micro-organismo no nosso corpo que faz proteção da pele, nosso cabelo, mas só que naquele local, de repente você tomando banho, lavando a ferida, você leva resíduos e leva micro-organismos, sujidades também do seu corpo no local aberto. E eu sempre brinco muito, dizendo assim, gente, portão aberto tem festa, então vai todo mundo entrar. Então, mas tem que tomar esse cuidado. Mas dentro disso que você está colocando agora, então a gente aprendeu sempre de maneira errada, né? Ou deixar aberto o curativo, sabe? Faz assim, olha, deixa aberto o curativo que vai respirar melhor, vai ser ótimo para a ferida, vai fechar. Nossa, não, ela não podia ter colocado isso, ficar 5 dias, esse curativo, não, isso aí vai apodrecer seu pé, deixa aberto que respira melhor. E assenta mosca, vai ter míase lá, que você não enxerga a olho no início o ovo da mosquinha, mas tá lá. Aí depois de alguns dias eclode, né? E brota um monte de míase lá no seu pé ou na sua barriguinha, onde você deixou aberto, e você não sabe nem por que aconteceu aquilo. Infelizmente. E é por ter deixado aberto. Isso é assim, é um dos pouquinhos, assim, coisa mais simples. E dos mais graúdos, assim, é você já passar medicamentos antibióticos, né? Por exemplo, neomicina na ferida, você já de cara já entrar com rifamicina, aquele sprayzinho que seca. Não tem problema, pessoal, só que assim, ele vai fazer uma cicatrização dependendo do grau da ferida, do estágio que ela se encontra, porque tem estágios as feridas. Então, dependendo do estágio que ela se encontra, você não vai fazer a cicatrização acontecer, porque tem os processos corretamente. Então você atrapalha isso daí quando você utiliza materiais ou adjuvantes como esses medicamentos, vamos dizer assim, de uma forma indevida, né? No tempo indevido. Então acaba fazendo uma crosta, né? Rifamicina. E não cicatriza por dentro, ele cicatriza só por fora. Então aparece uma casquinha, nossa, fechou. Só que dói, só que ele lateja. Estou falando o que o cliente nos procura fala. Ficou inflamado, tá vermelho ao redor. E aí, na hora que nós vamos lá e fazer toda a limpeza, a higienização correta, que depois eu posso explicar, você vê que não foi feita uma abordagem bacana, porque por debaixo daquela crosta tinha esfacelo, que são tecidos desvitalizados, tinha um princípio já de necrose, que é tecido morto, tinha um processo inflamatório importante, tinha exudato purulento, que era pus. Então, assim, não havia cicatrização. Correto. Então tá, eu queria até que você já entrasse nessa questão da maneira correta de fazer esse trabalho, então, mas vamos pegar no início. A gente falou agora há pouco não lavar com água, então a indicação desse preliminar, desse primeiro contato, digamos assim, soro fisiológico seria o mais indicado. Ainda. Ainda é. Depois aí então vai para esse passo mais elaborado, que é o profissional que deve fazer, né? Isso. Ainda falando sobre as feridas, como ouvimos da especialista, a falta de uma higienização adequada pode retardar a cicatrização, pois impede a remoção de elementos que atrapalham o processo de regeneração, como necrose e exudato em excesso. Outro risco é o agravamento da inflamação, que pode resultar em dor, aumento no edema e prejuízo ao tecido ao redor da ferida.
A utilização de produtos inadequados ou técnicas erradas também pode causar irritação ou até lesão ao tecido saudável, dificultando ainda mais a recuperação. Por isso, é essencial que a limpeza seja feita com soluções apropriadas, como soro fisiológico ou produtos recomendados, e que o procedimento seja realizado com técnicas assépticas e cuidadosas, garantindo um ambiente favorável à cicatrização. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Em nosso próximo episódio, a enfermeira Midori irá falar sobre fístulas, incontinências, de avanços tecnológicos no tratamento, além de outros desafios psicológicos. Aguarde! Em breve, traremos o segundo episódio desse podcast, fechando e esclarecendo tudo o que você precisa saber sobre este tema tão importante. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga o nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.